Olá pessoal, o que nós vamos ver agora nessa videoaula é sobre conjuntos numéricos. Nesse tópico, nós vamos ver o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números irracionais e, por fim, o conjunto dos números reais. Nós vamos ver como um conjunto está contido no outro ou não. Para começar, o conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais são todos os números inteiros positivos, incluindo o zero. É representado pela letra maiúscula N. Agora, caso queira representar o conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, quando a gente exclui o zero, deve-se colocar um asterisco ao lado do N. Vejamos dois exemplos. O primeiro, com o número zero, e o segundo exemplo, excluindo-se o zero. Bom, passamos agora então para o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros são todos os números que pertencem ao conjunto dos números naturais, mais os seus respectivos opostos, ou seja, os números negativos. A diferença é, no conjunto dos números naturais, nós temos apenas números positivos. E no conjunto dos números inteiros, nós temos também os números negativos. E esse conjunto, o dos inteiros, é representado pela letra Z. Aqui tem um exemplo do conjunto dos inteiros. É um conjunto infinito, Tanto começando pela parte negativa, quanto o seu final positivo. Temos aqui menos 4, menos 3, menos 2, 1, 0, que é o elemento neutro, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E esse conjunto, o dos inteiros, possui alguns subconjuntos. Vamos ver quais são eles. Inteiros não negativos. São todos os números inteiros que não são negativos. Então, a gente pode perceber que este conjunto é igual ao conjunto dos números naturais, são só os números positivos. E esse conjunto é representado por Z+, ou seja, só os números positivos. Aqui tem um exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Inteiros não positivos é um outro subconjunto. São todos os números inteiros que não são positivos e é representado por Z-, tá? Ou seja, são todos os inteiros negativos. Aqui estão eles, alguns exemplos, parando-se no zero, que é o elemento neutro. Inteiros não negativos e não nulos. Então, esse conjunto exclui-se o zero, Representa-se esse subconjunto por Z asterisco mais, Aqui tem um exemplo. A gente pode notar que ele parece com o conjunto dos números naturais, excluindo-se o zero. Igualzinho. Aqui, tá? O Z mais asterisco é igual ao N asterisco, tá? Inteiros não positivos e não nulos. Ou seja, os negativos, excluindo-se o zero, Ele se representa por
o Z menos e o asterisco. Aqui a gente tem um exemplo disso, tá? A gente não inclui o zero nesse conjunto, né? Como a gente diz inteiro não positivo e não nulos, quer dizer, só há nesse conjunto os números negativos, excluindo-se o zero. Agora vamos mudar para o conjunto dos números racionais. Aqui diz que os números racionais é um conjunto que engloba os números inteiros, os números decimais finitos e os números decimais infinitos periódicos. O que isso quer dizer, pessoal? Bom, a gente pode ter o conjunto dos inteiros dentro dele, ou seja, números positivos e negativos. A gente pode ter os números decimais finitos, ou seja, a sua casa decimal tem um número limitado de algarismo. E quando a gente diz que pode ser os números decimais infinitos, os algarismos que englobam essas casas decimais, ele tem que ter um período de repetição, né? E esse período de repetição é também conhecida como dízima periódica, ou essa sequência, né? Pode ser uma sequência, né, de repetição. Por exemplo, aqui a gente tem o 12,05050505, e a gente vê essa repetição do número 0 e do número 5, número 0 e número 5, tá? Vamos passar adiante. Então, a gente diz que os racionais são representados pela letra Q, tá? Conjunto dos números irracionais. É formado pelos números decimais infinitos não periódicos. Um bom exemplo de um número irracional é o número π. Como é calculado o número π? A gente faz a divisão do perímetro de uma circunferência pelo seu diâmetro. E essa medida sempre vai dar 3,14, 15, 92, 65 e assim por diante. É claro que numa calculadora a gente não vai conseguir ter infinitas casas decimais, mas já se sabe que supercomputadores conseguem calcular bilhões de casas decimais para o π, e sem nenhuma repetição. Então, pessoal, qual que é a diferença aqui dos números racionais para os irracionais? Para a diferença desses dois conjuntos? Bom, quando a gente diz que os números racionais podem ter infinitas casas decimais, essas casas decimais elas têm que ter um período de repetição em seus algarismos. Já no conjunto dos números irracionais, é o inverso. Não pode haver essa repetição nos algarismos, ok? Um outro exemplo de conjunto dos irracionais são as raízes não exatas. Aqui eu coloquei a raiz quadrada de 2, né? 1,4142, 135 e vai embora, assim por diante. A raiz de 7 também é um número irracional, né? Raiz de 10. Então, essas raízes não exatas, elas pertencem ao conjunto dos números irracionais. Conjunto dos números reais. É formado por todos os conjuntos citados anteriormente, ou seja, a união do conjunto dos racionais com os irracionais. Lembrando que o conjunto dos racionais contém o conjunto dos inteiros e o conjunto dos números naturais também, ok? E o conjunto dos números reais é representado pela letra R. Então, vamos mostrar
a formação desses conjuntos no diagrama. Então, nós temos um conjunto maior, que é o conjunto dos reais. Dentro dele, nós temos o conjunto dos números racionais, que por sua vez traz contido nele o conjunto dos números inteiros, que também contém o conjunto dos números naturais. E ao lado desses três conjuntos, do racionais, inteiros e naturais, nós temos o conjunto dos irracionais, que está dentro do conjunto dos reais, porém separado dos demais. Aqui nós podemos observar que o conjunto dos reais é igual à união do conjunto dos racionais com o conjunto dos irracionais. Ok, pessoal? E termina-se aqui essa videoaula. Qualquer dúvida, pode enviar um e-mail que eu terei o maior prazer em responder. Para finalizar, nós vamos observar que o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos inteiros, que está contido dentro do conjunto dos números racionais, que está contido dentro do conjunto dos reais. E o conjunto dos números irracionais está contido no conjunto dos reais.